E aí, pessoal, acabou agora há pouco. O Grêmio está eliminado da Libertadores em uma noite com muitas situações. Um Grêmio que precisa se discutir ou rediscutir. É esse o caminho que o Grêmio quer? É o caminho da truculência? O caminho da construção? O que o Grêmio quer? Agora, resta o brasileiro, mas nós vamos falar sobre mais uma eliminação nos pênaltis dessa feita para o Fluminense. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Renato confirmou o time que a gente vinha falando. Começou a partida com 2 meio-campistas, uma linha de 5 defensores, 3 atacantes, 2 deles recuados, e tentou jogar contra o Fluminense. Eu mesmo acreditei que o Renato pudesse estar certo nessa construção defensiva dele, mas não funcionou nunca. Durante 5 minutos o Grêmio até fez um jogo físico. A partir do 6º, 7º minuto, o Fluminense passou o carro no Grêmio. Destruiu o Grêmio. O Grêmio sofreu 2 gols, podia ter sofrido outros 3 ou 4, e deixou uma sensação de erro grosseiro do Renato. E aqui, desde já peço desculpas, porque eu achei que poderia o Grêmio ter feito, assim como o Renato achou. Mas contra fato não tem argumento. E os fatos mostraram que o Renato e eu estávamos totalmente errados. Aquela escalação não funciona e não funcionou. E o Grêmio, então, deixou a partida, o primeiro tempo, na verdade, com 0-2. 2-0 para o Fluminense e uma classificação, de certa maneira, encaminhada. Pois no segundo tempo, o Renato tirou um zagueiro, o Renato tirou o Pavon, que ainda não disse que veio, botou o Gustavinho e botou um meia, no caso, Cristaldo. E o jogo foi mudando. Foi mudando. O Grêmio começou a ter volume, o Grêmio começou a chegar mais perto, o Fluminense não sabia muito o que ia fazer, o Gustavinho perdeu uma chance, depois perdeu outra, aí ele tirou o Dodi e botou o Monsalve, que todo mundo queria, ou seja, Cristaldo e Monsalve juntos, e o Grêmio começou a pressionar. Chegou a um gol, numa bola parada, o gol foi anulado com impedimento, e depois o Grêmio faz o gol. Uma jogada na direita do Monsalve, gol do Gustavinho. Gustavinho que se despediu do Grêmio hoje. Vai viajar para a Inglaterra e será jogador de um time inglês. Gustavinho que deixa o Grêmio sem nunca ter sido titular do Grêmio. As 3 oportunidades de gol no jogo hoje, no segundo tempo, que no primeiro tempo o Grêmio não estou a bola no gol, foram do Gustavinho. Ele deixa o Grêmio sem ser titular. Contra fatos, não adianta a gente bater pé. Gustavinho é melhor do que os outros. E não é à toa que o clube lá da Inglaterra está comprando ele. Monsalve entrou e melhorou o time, como tem feito sempre. Contra fatos não tem argumentos. Aí o jogo seguiu com 2-1, o Grêmio deu uma cansada, o Fluminense ainda tentou o terceiro gol e o jogo foi para os pênaltis. Mas sem antes o Renato tirar um jogador e colocar o Natan Pescador para bater pênalti. O que aconteceu? O Natan errou. Assim como o Edenilson, que também havia entrado contra o Corinthians para bater um pênalti. Que loucura! A quantidade de pequenas ironias que esse jogo nos deu, claramente para colocar no colo do Renato a eliminação do Grêmio, é impressionante. São várias e várias situações. O fato é que o Grêmio, nas últimas 4 semanas, foi eliminado da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, com 2 empates contra o Corinthians, com uma vitória e uma derrota contra o Fluminense. 2 times que estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio foi eliminado pelos 2. Ambos nos pênaltis, mas eliminado pelos 2. E os 2 times estão na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em cima dessa lógica, nós temos uma sensação clara de que Renato começa a se despedir do Grêmio. E não agora, mas no final do ano.
O Grêmio não vai e não deve seguir insistindo com situações que parecem ser até fruto de teimosia. O Grêmio não podia deixar o Gustavinho no banco toda a vida. O Grêmio não pode colocar o Monsalve apenas alguns minutos. O Grêmio não pode diminuir a importância de situações e de jogadores. Hoje o Nathan Fernandes ficou mais uma vez fora do banco. As coisas vão se colocando, se posicionando, e o Grêmio, nesse momento, precisa analisar muito bem o que quer do futuro. Renato, na semana passada, disse: eu não me preocupo com o Campeonato Brasileiro, pois agora o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro até dezembro. O Grêmio não tem mais nenhuma competição para jogar. E o Grêmio já sabe que não será campeão no Campeonato Brasileiro. Talvez brigue por uma vaga na pré-Libertadores, na Sul-Americana, mas antes de tudo o Grêmio precisa sair da segunda divisão, porque nesse momento nós estamos com pontuação de rebaixado e nós precisamos sair disso, nós precisamos dar a volta, nós precisamos completar os 45 pontos com tranquilidade. Dá para fazer isso? Eu não tenho nenhuma dúvida que dá. O Grêmio está longe de ser o pior time. Mas essa é a preocupação. É preciso, a partir de agora, viver isso, entender isso, para, então, fazer o projeto de um novo Grêmio, de uma nova estrutura, de algo que o Grêmio, de fato, precisa tentar fazer. Não adianta mais ficarmos discutindo, dia após dia, escolhas que os fatos claramente escancaram os erros que estão sendo cometidos dentro do próprio Grêmio. Dessa vez não tenho o que criticar na diretoria, que contratou jogadores. Muitos. 8 jogadores foram contratados. Agora, quando o Gustavinho não joga desde o início, quando o Monsalve tem dificuldade e eles é que acabaram revivendo o Grêmio na competição, quando algumas insistências ficam claras, como Natan Pescador, o Grêmio precisa discutir. O Grêmio finalmente precisa entrar e pensar: esse ciclo de 15 anos está na hora de acabar. Está na hora de acabar. E eu não defendo que seja agora. Tem que ser no fim do ano. Mas o Grêmio precisa respirar novos ares, entender novos ares. Mais uma dura eliminação, com requintes de ironia, mas baseada em fatos. Essa é a eliminação dos fatos, que escancaram para a gente, basta a gente querer ver. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.